E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trading. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aprende mais como operar um suporte e resistência, aprende como operar uma tendência. No caso aqui, estou fazendo uma entrada de tendência, eu estou seguindo o movimento do gráfico. Olhando aqui, estou vendo os gráficos estão muito voláteis. O que acontece quando o gráfico está muito volátil, início de mês? Você tem que tomar cuidado, você tem que ter conhecimento técnico, junto com gerenciamento e uma mentalidade de uma pessoa que sabe o que está fazendo. Então aqui no gráfico, ó, dentro do movimento, ele me mostra a continuidade de movimento, ele me mostra que ele está fazendo tendência ali naquela micro-região, e eu vou e continuo o movimento com ele. Simples assim. Tá lá, ó, entrada perfeita. Gráfico chega em região de resistência, mostra padrão de entrada, e eu simplesmente faço o quê? Sigo o que o gráfico está fazendo. Eu não fico inventando na frente do gráfico. Eu só faço o que o gráfico está fazendo. Inclusive, você pode pensar assim, poxa, esse padrão que o Cadu está falando, que padrão que é esse? Você que é novo aqui no canal, já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like. Você pode baixar um e-book aqui, ó, inteiramente grátis para você estudar esses padrões de execução, onde eu utilizo os candles como padrão de vela, padrão de execução. Onde está esse e-book para você fazer sua leitura? São 36 páginas de estudos. Você vai no meu canal do Telegram, o canal do Telegram está aí no banner do canal ou no link da descrição. O meu canal do Telegram é Treinamento Hunter, não existe outro. Se você vê algum com meu nome ou minha imagem, não sou eu. Você vai entrar nele que está aí então, vai em mensagem fixada, vai clicar ó, e vai fazer o download, tá bom? Ah, Cadu, gostaria de tirar uma dúvida contigo, mas é outra coisa. Você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, ó, Cadu Rinaldi. Lembrando que eu respondo quem me segue, né? Então quem me segue, eu vou responder. Você pode ver aqui resultados dos alunos, link do treinamento, caso você assim queira aprender em pouco tempo aquilo talvez você demoraria anos para aprender. Lembrando que está com 60% de desconto. Aqui onde eu trago um treinamento realmente, vocês veem aí pelo resultado dos alunos, onde as pessoas realmente aprendem o que é análise gráfica. Bom, vamos lá. Gráfico do jeito que você está vendo aí, muito volátil, né? Movimentações muito fortes do gráfico. Vou entrar seguindo tendência. Vou entrar já seguindo tendência. Por quê? Olha aqui para trás, o que eu vejo? O que eu vejo aqui atrás? Nada. Não vejo nada. O que o gráfico me mostra aqui? Tendência, ó. Ele veio aqui e fez o quê? Olha o que ele fez aqui, ó. Movimento para continuar a tendência. Onde ele pode vir? Pode vir aqui, pode vir aqui. Tem força o gráfico? Tem. O que eu vou fazer então? Vou trabalhar a força do gráfico. Em dias assim, com muita volatilidade, gente, procure fazer o quê? Procure sempre seguir uma tendência. Procure sempre seguir a movimentação do gráfico. Ah, Cadu, eu não sei como que o gráfico se movimenta. Eu não entendo o movimento do gráfico. Eu não entendo o contexto do gráfico. Eu não sei operar um suporte e resistência. Eu não sei operar uma tendência. Então você precisa ter o quê? Conhecimento técnico. Quando você tem conhecimento técnico, tá lá, ó. Quando você tem o conhecimento técnico, você sabe como proceder diante do gráfico. Em dias assim, que o mar está bem agitado, muito pavio, gráfico muito técnico, você tem que fazer o quê? Colocar o conhecimento técnico que você aprende com análise gráfica, você tem que ter uma mentalidade do trader, saber o que você está fazendo, o controle tem que estar acima de qualquer emoção, e tudo que você for fazer no gráfico tem que ter razão, tem que ter lógica, não pode ser no achismo. Ah, eu acho que o gráfico vai fazer isso, eu acho que o gráfico... Não, isso não pode existir em dias como esse. Em dias que o gráfico está com volatilidade, principalmente começo do mês, final de mês, o gráfico fica assim, gente. É normal. Só que você tem que ter a habilidade de saber lidar com isso
de trabalhar com os gráficos dessa forma e compreender como funciona. Por isso que a análise gráfica nos ensina técnicas para a gente trabalhar no gráfico dessa forma. E outra coisa, quando você não é consistente, quando você está iniciando, você é um trader iniciante, você ainda está aprendendo como operar um suporte de resistência, você está aprendendo como operar tendência, você está aprendendo como operar os gráficos, você está aprendendo como operar opções binárias, você precisa fazer o quê? Colocar o seu gerenciamento à prova. Como assim? Você tem que manter um gerenciamento firme. Você tem que saber o que está fazendo. Você tem que ter o quê? Uma mentalidade de alguém que tenha o conhecimento para fazer o gerenciamento funcionar. Então, por exemplo, se eu abro um gráfico aqui, eu fiz 2 entradas até agora, não fiz 2 entradas, e eu quero fazer um gerenciamento, por exemplo, o chamado 2-1, que eu indico para o pessoal. Então, ó, vou seguir tendência. Ó, olha o que ele me fez, olha a derrubada que ele me deu. Você viu a movimentação? O gráfico, ó, o candle estava aqui, ó, o candle estava aqui. Quando eu apertei o meu botão aqui, ele me jogou aqui embaixo. Tudo bem. Por quê? Estou seguindo tendência, estou seguindo movimentos. Agora, em dias como esse, o que eu tenho que ter na minha mente? Gerenciamento. Eu não posso fugir de um gerenciamento. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem muita gente que não tem habilidade técnica. Quando eu vejo os gráficos assim, muito voláteis, com muito pavio, você pode ver, você pode reparar. Se você não reparar, se você não reparou ainda, você vai entender agora. Você vai ver eu sempre trabalhando tendência. Raramente, quando o gráfico está com muito pavio ou quando o gráfico está com muita volatilidade, eu trabalho suporte e resistência. Por quê? Porque ficam regiões indefinidas. Tá lá, ó, mais uma entrada perfeita. As regiões ficam indefinidas. Como é que eu vou trabalhar uma correção, uma região como essa, ó, que ela está indefinida, região indefinida? Isso aqui são topos. Olha só o tanto de região que o gráfico pode fazer correções. Ou seja, se você perceber, todas as vezes que o gráfico está volátil, todas as vezes que o gráfico está com muito pavio, todas as vezes que o gráfico está chacoalhando demais, como agora, nesse momento que eu estou operando, eu trabalho o quê? Tendência. Então você tem que aprender como operar tendência. Para aprender como operar tendência, você tem que aprender como operar um suporte de resistência. E tudo isso está ligado no movimento do gráfico. Quando você aprende como operar uma tendência, como operar um suporte de resistência, você compreende toda essa movimentação do gráfico. Olha aqui, em GBP/USD, ó, eu fiz uma entrada seguindo tendência. AUD JPY, fiz uma entrada seguindo tendência. Em Euro/USD, eu fiz uma entrada seguindo tendência. Você viu aqui eu fazendo 3 entradas seguindo tendência. E também procurando manter o quê? Um gerenciamento. Um gerenciamento para te ajudar no mercado, para fazer com que você aplique um melhor gerenciamento para se manter vivo no mercado em dias que os gráficos são muito técnicos, em dias que os gráficos têm muita volatilidade, em dias que o gráfico ele possui uma lógica, ele possui uma razão, mas você talvez por falta de habilidade, por falta de conhecimento ainda, não consegue dominar os gráficos. E aí você entra num descontrole e você desconta no gráfico. E aí acontece o que? O desastre, né? Às vezes a pessoa fica lá 20 dias positivo no mês, ou aí no final do mês ela vai lá e entrega tudo num dia só. Ou ela fica o mês inteiro positivo e aí ela inicia o novo mês entregando tudo. Então você tem que tomar cuidado. Já que você está iniciando um novo mês, você está aprimorando as suas técnicas, o que você tem que entender? Que você tem que manter um gerenciamento. Então, quais são os motivos para você manter o melhor gerenciamento ou para você aplicar o melhor gerenciamento? Então eu poderia falar muitas coisas aqui para você. Vamos aqui para um quadro negro? A turma sente falta do quadro negro, né? Tem vontade de aprender mais uma vez sobre o quadro negro. Então, a gente poderia trazer aqui, ó, 3 motivos para você aplicar o melhor gerenciamento. Vou até escrever aqui para ficar melhor para você entender.
Então, três motivos para você aplicar o melhor gerenciamento. Você que ainda está buscando o seu lugar ao sol no trade, você que está aprendendo. Então, três motivos para você aplicar o melhor gerenciamento. Gerenciamento aqui saiu errado, tá? Não tem esse C aqui não. Qual seria o melhor gerenciamento? Eu indico o gerenciamento 2 para 1, ou seja, 2 entradas positivas para 1 loss. Se eu entro na primeira e tomo meu loss, você tem a opção de ficar fora do mercado. Se eu entro a primeira e faço a minha positiva, você tem a opção de continuar no mercado. Ou você tem a opção de sair do mercado. Isso depende do capital de cada um. O que o Cadu faz? Eu entro a primeira. Tomei um loss, eu vou para a segunda opção, porque é muito difícil hoje, na altura do campeonato que eu estou desde 2008 vendo gráficos, é muito difícil eu tomar 2 loss seguidos. Mas se eu vou para a segunda opção e tomo o segundo loss, aí eu saio do mercado. Saio, vou tomar um café, vou fazer outra coisa. Então, eu não paro na primeira entrada quando eu tomo loss. Eu vou para a segunda. Aí na segunda, por quê? Porque aí na segunda vai acontecer o quê? O 2-0. Aí isso me tira do mercado, tá? O 2-0 me tira do mercado. Enquanto está 0-1, eu estou no mercado, mas 0-2 me tira do mercado. O que eu faço? Fecho o computador e saio da frente do mercado. Volto uma outra hora, volto um outro dia. Por que eu falo do 2-1? Porque o 2-1 é o seguinte, se você começar com loss e na segunda você tem um gain, você fica 1-1. E aí o que você vai fazer? Você também tem a opção de sair do mercado, mas se você quer terminar o dia positivo, você busca o 2-1. Se você vê que o dia não está legal, que os gráficos não estão legais, ou que você não está legal para você aplicar o seu conhecimento, o que você faz? Sai do mercado. Volta uma outra hora. Os gráficos estão como esse agora, nesse momento que eu estou operando. Você viu muita volatilidade, muita movimentação. O que você faz? Fica fora do mercado. Busca uma outra oportunidade. Então, eu quero dizer aqui alguns motivos, o porquê de alguns motivos que você deve manter o seu gerenciamento. 3 motivos para você manter um gerenciamento. Primeiro motivo para você manter um gerenciamento. Primeiro motivo, para não quebrar capital. Ou que vocês gostam de chamar de banca, né? Para não quebrar a banca. Gente, se você tem um capital aí, vamos conversar como uma pessoa normal que está iniciando. Se você tem um capital, por exemplo, aí de 100 reais, você tem um capital, vamos supor que você tem um capital de 100 reais. Se você trabalhar uma porcentagem que seja 5%, que você trabalhe 5 reais, vamos supor que você trabalhe 5 reais de entrada, porque você está começando agora. Se você tomar um loss de 2-0, você vai tomar um prejuízo de 10 reais, você ainda vai ter 90 reais para continuar a trabalhar. Você ainda vai ter aí 10 dias pela frente tomando loss um atrás do outro para se manter vivo no mercado. Agora eu vou dizer um negócio para você. Você tomar 10 loss, 10 dias seguidos de stop, é porque você precisa estudar muito. Ou seja, então se você manter um gerenciamento, se você manter uma porcentagem sobre o seu capital com gerenciamento de 2-1, é muito difícil você quebrar o seu capital. Pode ver, se você quebra o seu capital, ou se você já quebrou o seu capital, se você já quebrou a sua banca, é porque você saiu de um gerenciamento. Sabe o que acontece? Outro motivo para você aplicar o melhor gerenciamento, que é o gerenciamento 2-1, eu digo para você. Outro motivo, para você não fazer essas loucuras que ensinam aí. Quais loucuras que ensinam por aí?
técnicas de gerenciamento. Martingale, né, ou Martingale, ou Soros, ou tarará, tarará. Gente, para com isso. Isso só vai trazer quebra de capital para você. Trabalhe com mão fixa. Mão fixa. Trabalhe com mão fixa. É a mão fixa que vai trazer consistência para você. Uma entrada por dia que seja positiva, mão fixa. 2 entradas por dia que seja positiva, mão fixa. 3 entradas por dia que seja positiva, mão fixa. Você está aprendendo, você está buscando conhecimento. Você, no início, você tenta se manter no mercado. Você não pensa em ganhar, você pensa em se manter no mercado. Então, por que mais um motivo para você aplicar o melhor gerenciamento? Para você trabalhar com mão fixa, não ficar inventando fazer tal de Martingale, fazer Soros. Amanhã, depois da manhã, no futuro, quando você for um cara bom mesmo, um analista bom do gráfico, você já sabe o que faz, você já é consistente, aí sim, aí você vai lá e aplica um Soros, né? Você vai lá e aplica uma taxa dupla. Por exemplo, você vê, o que eu faço aqui às vezes? Quando eu tomo loss, quando eu vou para outra entrada, e eu já entendo na hora o porquê eu tomei o loss, e aí eu vou entrar num próximo trade, eu apenas duplico a minha taxa. É como se ao invés que eu entrasse com uma mão, eu entro com 2 mãos fixas. É o que eu faço. Eu não preciso ficar fazendo Soros, Martingale, fazendo conta. Não, gente. É simples. É como 2 e 2 são 4. É simples você administrar um capital. Porque se você não conseguir administrar um capital que você tem na corretora, quem dirá a sua vida, né? Então, pelo amor de Deus, isso tem a ver com a administração. Então, o que eu digo para vocês? Mão fixa. Faça mão fixa. Aqui, para não quebrar capital, trabalhe sempre o quê? Porcentagem. Ó, porcentagem. Trabalhe porcentagem. Trabalhe mão fixa e trabalhe porcentagem. São motivos, eu estou falando aqui para você de motivos para que você faça o melhor gerenciamento. Então, motivo 1, trabalhe porcentagens em cima do seu capital, sempre mantendo 2 a 1, né? 2 a 0, 1 a 0. O 2 a 1, gente, é uma meta fictícia. Por quê? Você pode fazer 1 a 0, você pode fazer 2 a 0. Ah, Cadu, mas eu posso buscar o 3, o 4, o 5? Pode! Tem alunos que buscam 10 a 1, 5 a 1, eles vão até tomar um loss. Ótimo, maravilha! 2 a 1 é só uma questão fictícia para você entender que você, para se manter positivo em opções aqui, você tem que sempre estar com 2 vitórias para uma derrota, porque senão você termina empatado ou termina com capital abaixo do que você iniciou na sua sessão de trade. Entendeu? É um número fictício 2 a 1. Ah, Cadu, eu fiz 2 a 0. Vou tentar mais um, fiz 3 a 0. Eu não posso ir para a quarta? É claro que você pode. Só que você tem que ter na cabeça que se você tomar o loss, você tem que parar. Porque senão você vai querer recuperar, e aí você acaba quebrando o seu capital. Então, ó, 3 motivos aqui só eu vou falar para a gente compreender o porquê eu devo desenvolver esse melhor gerenciamento. Motivo 1, primeiro, para você não quebrar capital. Motivo 2, para você não ficar utilizando essas fórmulas mirabolantes. Motivo 3, para você ter consistência. Eu vou falar para você, em questão do mercado, eu nunca vi ninguém ter consistência fazendo essas fórmulas mirabolantes de gerenciamento. O que te traz consistência é você manter uma mão fixa, mais a porcentagem que você aplica, mais você tendo conhecimento. Por quê? Porque você faz o quê? Você vai escalar os valores. Apenas isso depois.
Então você vai escalar os valores. Outro motivo para você aplicar o melhor gerenciamento. Escala de valores. Por quê? Porque você precisa apenas, às vezes, de uma entrada no gráfico. Você não precisa fazer 20 entradas no gráfico. Você precisa de fazer uma. Vamos supor que hoje você faça uma entrada de R$5. Você está começando agora. No outro mês, você começa a fazer uma entrada de R$10. O que vai acontecer? Você vai começar a escalar valores. Você vai estar fazendo uma mão fixa em cima da porcentagem, você já tem conhecimento e aí você começa então a escalar valores. Sabe por quê? Sabe por que esse é um dos motivos, dos 3 motivos para aplicar o melhor gerenciamento, que eu chamo de gerenciamento 2-1? Porque não importa a velocidade como você vai chegar nos resultados, o que importa é a qualidade como você vai chegar nos resultados. Você entendeu? Não importa a velocidade, o que importa é a qualidade. Sabe por quê? Você já percebeu que uma pessoa, às vezes, por exemplo, eu estou aqui, um exemplo, né? Eu estou aqui na cidade de Camboriú. Um exemplo, estou aqui em Camboriú. Aí eu quero ir para Floripa. Floripa está aqui. Então eu estou praticamente a 60 km de Floripa. O que importa? Eu conhecer a direção para sair daqui de Camboriú e ir para Floripa? Ou o que importa é a velocidade? O que você prefere? Ter velocidade para chegar em Floripa ou saber a direção? Eu prefiro saber a direção. Por quê? Porque se você escolher velocidade, você pode ir rápido demais, mas você não sabe a direção. Você não sabe para onde vai, então você pode atrasar a sua ida para lá. Agora, quando você sabe a direção, por mais devagar que você vá, você sabe onde quer chegar. Você sabe onde vai chegar. E isso tem a ver com qualidade. Isso tem a ver com trade. Tem a ver com ter conhecimento, com ter gerenciamento. Então não adianta você chegar na corretora e colocar R$10.000 de capital e falar, eu vou fazer entradas de R$1.000 porque eu quero chegar no fim do ano e ter 100 mil de capital. Não adianta. Se você não tem consistência, se você não tem mentalidade, se você está começando agora, o que vai acontecer? Não adianta você colocar velocidade nos seus planos. Você tem que ter direção. Você tem que saber como chegar lá. E isso tem a ver com conhecimento gráfico, gente. Para fazer uma entrada como essa aqui, ó, seguindo tendência, eu tenho que ter conhecimento gráfico. Dá uma olhada nisso. Ó. Como é que eu vou operar uma jossa dessa, um gráfico técnico desse? Para você, eu que sou experiente aqui, eu já fico olhando o gráfico e fico fora. Imagina você que está começando. Olha aqui outra entrada de tendência e logo depois o preço reverteu. Ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá bom para operar isso? Para quem não tem técnica? Não está não. Olha o GBP/USD. Então você viu que eu trabalhei tudo seguindo tendência. Uma segurança de movimentação quando os gráficos estão assim. Agora o que você tem que saber? Você tem que aplicar um gerenciamento quando você é iniciante e você trabalha em gráficos como esse, você vai acabar tomando loss. Por quê? Porque você não tem conhecimento técnico ainda. E quando você toma o loss, você tem que aplicar um gerenciamento. Então eu trouxe 3 motivos para você aplicar o melhor gerenciamento. Trabalhar com porcentagens, trabalhar com mão fixa e fazer o quê? Direção e não velocidade. Você tem que ter esses 3 motivos, porque você busca os seus resultados por direção e não por velocidade. Você busca qualidade e não quantidade. Você busca porcentagens em cima do seu capital e você trabalha mão fixa para chegar nesses resultados. Esses são os 3 motivos para você aplicar o melhor gerenciamento. Se você sair fora, né, sair fora é bom, não é pleonasmo. Se você sair desse gerenciamento, você corre um alto risco de fazer o que muitos dizem, quebrei minha banca, né? Que é um termo que eu odeio isso.
Para você quebrar um capital, gente, de uma corretora, você tem que ser muito descontrolado diante dos gráficos. Você me perdoe falar isso, mas você tem que ser muito descontrolado. Então o que que acontece? Ou você não tem conhecimento técnico nenhum, e você precisa buscar conhecimento técnico, ou você age só pela emoção. Você não usa razão nenhuma nas suas entradas. Por que que eu digo isso? Porque quando os alunos que começam a estudar, começam a aplicar, você começa a ver a diferença em quem estuda e quem se aplica, quem busca conhecimento e quem se aplica. Olha isso, que coisa linda, ó. Boa tarde, professor Cadu. Operações pela manhã, de R$8 fui para R$101. É a chamada, né, de grão em grão, a galinha enche o papo. Isso é a prova que você não precisa ter um monte de capital na corretora para você fazer um dinheiro. Você precisa trabalhar sua porcentagem, você precisa trabalhar sua mão fixa e fazer o quê? Ter direção e não velocidade. Quando a gente faz um gerenciamento bem feito, por exemplo, pode ser o 2-1, ou aquele gerenciamento que você se sente bem, porque o gerenciamento é seu. Você vai lá e você é capaz de ter consistência, porque você trabalha com calma, sabendo que o seu capital não vai quebrar e que você tem oportunidade de se manter vivo no mercado. Bom dia, professor. Tudo na Santa Paz? Com calma, a gente e técnicas chegamos lá, né? Com calma e a técnica a gente chega lá. Olha que coisa linda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 entradas. E dá uma olhada, ó. O aluno, ó, fazendo uma entrada de R$11, depois faz entrada de R$12, depois faz entrada de R$1, mantendo um gerenciamento. Aqui ele ainda fez uma entradinha aqui, ó, de R$20, fez entrada de R$50, né? R$84, ó, aqui ele já deu uma subida na mão. Por quê? Depois, é claro, né, que ele tenha consistência, consciência do que ele está fazendo, como eu acabei de falar. Aí você vai para um Soros, né, aumenta a sua mão, aí você faz o quê? Você aumenta a porcentagem dentro da qualidade. É isso que vai fazer você crescer, evoluir. Não é quantidade, é qualidade e porcentagem. Olha esse aluno aqui, ó. Boa tarde, professor Cadu. 2 sessões de tarde, uma pela manhã, uma pela madrugada e outra agora à tarde, ó, seguindo nos estudos. Olha que coisa linda, ó. Entradinha de R$11, tomou um loss. Ó, fez igual o professor aqui, ó, duplicou. Aí o que que ele fez? 2-1, 3-1, altamente positivo. Continuou na mão fixa, ó, 11, 12, 12. Aí ele dobrou aqui, ó, 22. Por quê? Aqui ele está fazendo cálculos, aqui ele está fazendo conta dentro de um gerenciamento de 2-1. E olha que coisa linda, ó, altamente positivo. Se você somar ali, o dia foi maravilhoso. Agora tem alunos, é claro, que já estão mais à frente, que aí, ó, faz uma entrada só, $211, né? Esse aqui é o Matheus, ó. Faz uma entrada só. Já busca o quê? A qualidade e a porcentagem. Você não precisa, para fazer $211, você não precisa fazer 10 entradas de $20. Você pode fazer uma entrada de $200. Só que você tem que ter qualidade e trabalhar a porcentagem da mão fixa que você está trabalhando dentro do gerenciamento. Compreendeu? E é isso que vai te fazer escalar. Só que para você chegar nessa porcentagem ou nessa escala, você tem que ter conhecimento técnico, gente. Conhecimento técnico. Essa aqui, ó, é a Giselma. Olha que coisa linda. A Giselma veio para a conta real faz poucos dias. Está aprendendo agora. E dá uma olhada, ó, né? Até sair um pouco de gerenciamento, né? Porque para fazer 18 entradas, ó, boa noite, professor, estudando muito. Estou aprendendo. E hoje ficou 14-4. Vi agora a aula do YouTube e ainda vou revisar muito. Muito prazer hoje à noite e obrigado pelos ensinamentos. Ou seja, por que que a Giselma fez 14-4 aqui? Porque ela está estudando, ela está aplicando, ela está se aprofundando. Vai chegar uma hora, ela vai entender que é mais qualidade do que quantidade. É mais direção do que velocidade. É preferível ficar na frente do gráfico 30 minutos e fazer 2 operações do que eu ficar na frente do gráfico 30 minutos e fazer 20 operações. É a quantidade, é a qualidade e a direção que me levam ao resultado, e não a quantidade e a velocidade que me levam no resultado. É isso que você tem que entender. Por isso que o certo é fazer o gerenciamento,
uma porcentagem, né? Uma porcentagem sobre o seu capital, onde você vai trabalhar mão fixa e vai procurar fazer o quê? Uma direção em qualidade. Essa qualidade você só vai ter com conhecimento técnico. Conforme você se aprofunda e tem conhecimento técnico, você alcança a qualidade. Como você viu a Giselma aí, olha que maravilha. 14-4. Né? Começou agora. Né? Praticamente ela ficou 10 wins positivos. É muita lucratividade isso, gente. Só que com o tempo, conforme você vai entendendo e tendo conhecimento, você não precisa fazer 10 entradas. Você pode fazer 2, 3, porque você tem qualidade no seu conhecimento técnico, você sabe o que você está fazendo, você já tem conhecimento, então você trabalha porcentagem com a direção. E aí você vai escalando os valores. E aí que você vai vendo a mágica acontecendo. Então não precisa ficar usando martingale, não precisa ficar usando Soros, não precisa entrar lá com 50%, 80% do seu capital, não precisa nada disso. Você precisa ter conhecimento técnico, porque se você não tiver conhecimento técnico também não adianta nada. Porque aí você vai tomando stop todo dia. Por quê? Porque você não sabe nada do gráfico. Você tem que saber o gráfico. Aprender o gráfico? Aprendi. Eu sei o que eu estou fazendo? Eu sei. Você consegue em 5 entradas fazer pelo menos 3 positivas? Consigo. Opa! Então você já tem um conhecimento técnico. O que você precisa fazer agora? Tirar a emoção de lado e trabalhar com a razão. Trabalhou com a razão? Faz gerenciamento. Manter uma mentalidade forte que você vai ver os resultados acontecendo. Tá bom? Não quero me estender mais, eu espero que você tenha entendido. Eu já trouxe aqui no canal outras aulas sobre gerenciamento, você pode rever, posso até deixar um banner aqui no final da aula de outras aulas que eu tenho de gerenciamento, caso essa não tenha ficado clara, você pode assistir outras aulas sobre gerenciamento que eu tenho aqui. Mas eu trouxe novamente porque quando alguém chega para mim e fala assim, olha, eu quebrei meu capital, quebrei minha banca, isso é uma coisa realmente que foge do controle da pessoa, porque para você fazer isso, você não mantém um gerenciamento, você não mantém uma porcentagem em cima do capital, você não mantém uma direção, você procura velocidade, quantidade e falta de porcentagem. E aí é como se você descrevesse o desastre. Aí, mais cedo ou mais tarde, isso acontece. Então achei necessário trazer isso para você, para que você compreenda e aplique. E faça o teste. Procure aí pelo menos um mês fazer um gerenciamento dessa forma, se manter com qualidade, com direção, menos é mais, entradas de qualidade, entradas positivas dentro de um gerenciamento, você vai ver o quão é bom e você vai entender o que é realmente trabalhar com profissionalismo. Tá bom? Vou ficando por aqui, eu espero que você tenha essa semana aí excelente, ótimos trades. Quer aprender? Quer se aprofundar na análise gráfica? Vem estudar com a gente, aproveita essa super promoção, né? Eu digo que é um dinheiro de pão com manteiga. Vem estudar com a gente que você vai ver como as coisas vão mudar. Assim como esses alunos que entraram aí, ó. Muitos alunos aí não conseguiam ficar um dia positivo e tem muitos aí já vivendo no mercado. Tá bom? Deus te abençoe. Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui!